Olá, turma, boa tarde com vocês, tá? Para vocês, vamos dar início a mais uma aula, tá? Hoje vamos falar um pouco sobre os hormônios, tá? E aí, o que vocês conhecem sobre os hormônios? Hormônios, eles são substâncias químicas produzidas por glândulas endócrinas, tá? Que são liberadas na corrente sanguínea de nós, todo ser vivo, tá? E atuam sobre os tecidos alvos, tá? Pode ser a pele, pode ser o nosso sistema nervoso, tá? E cada sistema, cada célula do nosso corpo, tecido, ele vai ter um receptor para receber cada tipo de hormônio, respectivamente, de acordo com o que for, o que estiver agindo ali, que for a função desse hormônio. Seja ele hormônio do crescimento, tá? Que ajuda a crescer nossos ossos, músculos, hormônios sexuais, o que vai diferenciar uma menina de um menino, tá? Então, cada hormônio vai ter uma função específica, tá? E esses hormônios, né, como eu falei, cada um vai ter sua função e vai atuar desde o crescimento até a regulação de sua capacidade, tá? A capacidade da pessoa, se é reprodutiva, se é no seu comportamento ou no seu metabolismo. Comportamento, professora, sim. Se a pessoa é mais agressiva ou não, tá? Tem várias outras coisas aí que os hormônios podem interferir na nossa vida, tá? Além do nosso metabolismo também, tá certo? Se digere a comida mais rápido, mais lenta, tá? Quando a pessoa fala assim, tal pessoa tem predisposição para engordar, ou seja, engorda fácil, e outras não engordam. Isso tem a ver também com os hormônios, tá? É por isso que muitas pessoas falam que mulheres têm mais facilidade de engordar do que homens. Por quê? Porque os hormônios masculinos, eles fazem com que os alimentos digiram mais rápido, tá? E com isso, e usam mais também, mais energia do que as mulheres, quando vão transformar em relação principalmente de força, tá? O homem precisa de mais energia do que a mulher. Então, o que é que isso faz? A mulher gasta menos energia. Então, isso faz com que ela acumule ali e acabe engordando, tá? Mas isso não quer dizer que toda mulher vai engordar e o homem não engorda, tá certo? Porque tem homens que têm esse metabolismo mais lento, tá? E chega a engordar, e mulheres que os seus hormônios também exige demais, assim, muita energia, muitos alimentos, e faz com que essa mulher também não engorde, tá certo? Então, o sexo nem sempre vai estar nessa ordem aí. Tudo vai depender dos hormônios ali presentes em cada corpo, tá bem? Porque eles vão estar ligados às respostas, ó, fisiológicas, morfológicas e bioquímicas do nosso organismo, tá bem? Então, eu falei aqui, ó, que os hormônios são produzidos nas glândulas endócrinas. Mas, professor, eu não sei o que é glândula endócrinas, tá? A glândula endócrina tá lá no nosso cérebro, tá? Aqui, ó, a gente fala lá no nosso cérebro, a gente diz que ela tá no nosso hipotálamo, tá? Fazendo parte lá do nosso sistema nervoso, certo? Aonde elas vão produzir uma secreção, e essa secreção, ela vai ser liberada na nossa corrente sanguínea, tá? E vai ser passada, certo? E isso que vai ocorrer e tá liberando a nossa corrente sanguínea é o que a gente chama de hormônio, tá? Esse hormônio que sai da glândula endócrina, ele vai chegar na nossa hipófise, na nossa tireoide, tá? Que tá nos nossos ossos, nos ovários e nos testículos, tá? Que aí é nos órgãos sexuais das meninas ou dos meninos, tá bem? Eles vão ser lançados na sua corrente sanguínea, tá? E vão atuar de forma como sinalizadores químicos. Então, como são hormônios, esses hormônios são substâncias químicas, tá? Eles vão agir também na nossa corrente sanguínea como sinalizadores químicos. Quando ele chega em tal lugar, tá? Eles vão agir e dizer, ei, tô chegando, abre aí a porta para mim, tá? É como se fosse fogos de artifícios, tá? Dando um sinal logo de longe para o seu receptor ou tecido para onde ele vai receber, tá? Então,
para ficar bem visível e bem aceito, tá? Alguns hormônios, eles vão atuar bem próximo do local onde foram produzidos, tá? Como eu falei, como eles são produzidos lá no nosso cérebro, eles também podem ficar por aqui, ó, a tireoide pode dar na nossa garganta, tá? Nos ossos da nossa garganta, então ele pode ficar bem próximo, ou também eles podem ir para longe, tá? Como para dentro dos nossos órgãos sexuais, onde fica perto dos nossos estômagos, tá certo? Mas eles vão até o local onde eles têm que exercer o seu papel, tá? Os que vão fazer parte do crescimento, tá? Vão para os nossos ossos, os ossos do corpo todo e as células do nosso tecido, tá? Nossa pele, tá bem? E alguns hormônios do corpo, quais são eles? Nós temos o da hipófise, tá? Que eles produzem vários hormônios, como eu disse, dos tireoestimulantes, tá? O que é o do crescimento, da prolactina, tá? O TSH, que a gente chama de tireoestimulante, tá? Ele ele estimula a tireoide a produzir seus hormônios, tá? E o GH, que é o de crescimento, ele estimula o crescimento dos nossos ossos, tá? Ele age principalmente em crianças, tá? Que tem em desenvolvimento, crianças e adolescentes que ainda estão em fase de crescimento, tá? E por isso que a gente fala que geralmente uma criança ela só pode crescer até 21 anos, assim, né? Um adolescente, tá? A idade de crescimento no máximo até 21 anos. Por quê? Porque nessa fase, o hormônio de crescimento ele começa a parar de ser produzido, tá? Só em casos raros de pessoas que têm algum desequilíbrio hormonal, que pode ser que continue crescendo continuamente, aí tem que fazer um tratamento para diminuir esses hormônios e você parar de crescer, tá? Que ocorre, é raro, mas ocorre com frequência, tá? Tem a prolactina, é o que dá principalmente, vamos dizer, em uma vaca leiteira, tá? A prolactina, ela vai agir sobre os tetos da vaca para fazer com que ela produza, ou seja, para as suas glândulas mamárias, para produzir o leite para dar para o bezerro, tá bem? A tireoide, tá? Ela produz a tiroxina, que a gente chama de T4, e triodotironina, T3, e a calcitonina, tá? São os hormônios T3 e T4 que atuam no metabolismo, tá? Que causa, não sei se você já ouviu falar que algumas pessoas dizem, tem tireoide, é um nódulo, tem na minha garganta, tá? Um exemplo, tá certo? É um cálcio que se junta ao osso, tá? E forma uma bolinha que às vezes pode gerar até câncer. Então é por isso que às vezes a gente tem que tratar sobre essa tireoide, tá? Paratireoide, tá? Produz paratônomos, tá? Responsável por manter os níveis de cálcio no sangue, para não ocorrer a tireoide na nossa garganta, tá? É como se fosse um hormônio que para aquele excesso do hormônio da tireoide, tá? Eles agem um contra o outro, para estimular a retirada dos minerais dos ossos. Enquanto um tá colocando, o outro tá tirando, tá? Para evitar câncer e outros problemas, como eu já falei, né? Lá no pâncreas também tem hormônios, tá? Que produz a insulina. A insulina e o glucágono, que são hormônios relacionados ao controle de quantidade de açúcar do nosso sangue, tá? Quem tem baixo açúcar tem que controlar, tá? Adicionando insulina no corpo, seja através da alimentação ou tem pessoas que não conseguem digerir no nosso intestino digestivo, tá? Nosso estômago, no pâncreas. Aí é preciso, como as pessoas diabéticas, colocar através de injeções, tá? Insulina, tá bem? Que aí é o que ocorre em pessoas diabéticas, tá? Ou pessoas que produzem açúcar demais, ou pessoas que produzem açúcar de menos no seu sangue, tá? E os hormônios, quando a gente fala de hormônios para diferenciação de sexo masculino e feminino? Bem, em relação aos hormônios sexuais, a gente pode dizer que existe, tá, os hormônios sexuais produzidos pelas gônadas, onde diz que tem um menino, tá? Os homens produzem a testosterona, enquanto as meninas, tá, produzem progesterona e estrógeno, tá? Isso é o que vai diferenciar o gênero masculino do gênero feminino, tá bem?
são essa produção hormonal. Que aí, ó, a testosterona não permite que o homem tenha um útero, enquanto a progesterona e o estrógeno permite que as meninas, tá, as pessoas do sexo feminino, tenham útero e possa gerar um filho, tá? Dentro de si, por exemplo, tá certo? São coisas separadas, tá? A formação dos gametas masculinos, tá? Só acontece se tiver a produção do hormônio, tá? Da testosterona, tá? Que aí é um processo, que aí vai precisar de é essencial, o combustível para o processo de espermatogênese, que vai ser a formação do gameta masculino, tá? Enquanto a formação dos gametas femininos, tá? Vai depender principalmente, como eu falei lá, da progesterona e do estrógeno, tá? Que ali vai permitir um ambiente perfeito para que ocorra a ovogênese, tá? Que é, né, todo o ciclo de produção do óvulo e do gameta feminino, tá? Então, para a produção do gameta masculino, precisamos de testosterona, do hormônio testosterona agindo lá nos meninos, tá? Nos homens. E nas meninas, no sexo feminino, para a geração dos gametas ocorrer a ovogênese, precisamos dos hormônios, ok? Progesterona e estrógeno. Tá entendido? Então, façam lá vocês vão lá na questão, tá? Na página do livro, tá? 177 e respondam a questão 8 e 9.